Saudações a todos, eu sou Guilherme Branco, fisioterapeuta, professor do curso de graduação em fisioterapia do Unicentro Newton Paiva, e a nossa aula de hoje é sobre estabilização e controle neuromuscular. Esse conteúdo é integrante do cronograma da disciplina Abordagens Terapêuticas Contemporâneas em Fisioterapia Musculoesquelética. Inicialmente, é importante nós discutirmos algumas questões referentes à estabilidade articular. A estabilidade, então, nada mais é do que a habilidade da articulação retornar à sua condição de equilíbrio após uma perturbação ter sido aplicada sobre ela. Ou seja, é a característica da articulação em resistir a uma perturbação externa. Os fatores relacionados com a estabilidade articular são a congruência óssea, as estruturas passivas, ou seja, ligamentos, tendões, cápsulas, meniscos, e a ação muscular. Na década de 1990, Panjabi apresentou um modelo de estabilidade especificamente relacionado à coluna vertebral, mas que ao longo do tempo foi sendo aplicada a outras articulações periféricas. E o que ele propôs é a existência de 3 subsistemas. O primeiro deles, o neural, responsável então pelo controle motor. O segundo, o passivo, relacionado aí com as estruturas osteoligamentares. E o terceiro deles, o ativo, formado por músculos e fáscias. Se esses 3 subsistemas estiverem em harmonia, trabalhando de maneira equilibrada, nós teremos a estabilidade adequada articular. Panjabi também sugeriu a ocorrência de uma zona neutra nas articulações, que seria uma região dentro da amplitude de movimento, no caso intervertebral, porque inicialmente foi proposta para a coluna vertebral, e essa região da zona neutra seria a região onde os deslocamentos das superfícies articulares, por exemplo, ou das estruturas articulares, ocorreriam com o mínimo de resistência das suas estruturas, né, oferecido pelas suas estruturas. Seria mais ou menos a representação que está aí no slide. Imaginem uma bacia, esse é um corte de uma bacia, né, então a gente está vendo uma bolinha dentro de uma bacia. As extremidades dessa bacia seriam a representação de toda a amplitude de movimento disponível na articulação. E esse ponto mais central, que está aí representado por NZ, seria a zona neutra, que seria uma região que qualquer pequena perturbação ali na bacia, a bolinha movimentaria com facilidade. Vocês podem perceber que a partir dos limites dessa zona neutra, tanto para a esquerda quanto para a direita, a inclinação da parede da bacia começa a ficar maior, o que naturalmente necessitaria de uma maior quantidade de força para que essa bolinha continuasse se deslocando para subir essa parede da bacia. Então esse seria o conceito de zona neutra, e naturalmente as articulações que apresentassem maior zona neutra, mais instáveis seriam. Um outro conceito relacionado com a estabilidade é o conceito de estabilidade por forma e por força, que foi proposto aí por Snyder e colaboradores, também na década de 1990. E a estabilidade por forma, ela seria promovida por componentes passivos e pela própria congruência articular. Ou seja, o formato da superfície articular, os ligamentos e a cápsula que atravessam essa articulação, os meniscos e os discos que compõem essa articulação. Nessa estabilidade por forma, a própria forma da articulação, a própria estrutura da articulação garante a sua estabilidade. Já a estabilidade por força, nós precisaríamos de forças adicionais para a estabilização da articulação. E aí, nesse caso, as forças compressivas são necessárias para aumentar o coeficiente de fricção
e impedir as instabilidades. As possibilidades que nós temos de forças compressivas são as forças musculares ou a própria força gravitacional. Aqui nós temos uma representação da estabilidade por forma, aqui à nossa esquerda no slide, e estabilidade por força à nossa direita. Então imaginem esse bloco preto, seria a articulação, e nós precisamos dessas duas estruturas em azul para dar estabilidade para esse bloco. Vocês vão perceber que no lado esquerdo, a própria estrutura, a forma da articulação, nesse caso, ela já provê a estabilidade necessária. Ela encaixa no bloco e não permite nenhum tipo de movimentação para cima ou para baixo com facilidade. Já do lado direito, a gente teria a representação da estabilidade por forma. O bloco preto, se ele não for comprimido entre as duas estruturas azuis, ele deslizaria facilmente para cima ou para baixo. Então a gente precisa de uma força compressiva para aumentar o coeficiente de fricção ali entre as superfícies e prover a estabilidade. Um outro modelo de estabilidade que é proposto é o modelo da tensegridade. Nesse modelo, as próprias estruturas elas vão obter estabilidade através de tensão contínua e uma compressão local ou uma compressão descontínua. Elementos, então, de tensão e de compressão trabalhando em harmonia. E esse modelo de tensegridade, ele depende da existência de uma tensão pré-existente ou pré-estresse na estrutura para gerar essa estabilidade mesmo antes da presença de uma aplicação de força externa. E depende, então, no organismo vivo, da transmissão miofacial de forças. Essa seria a representação de um modelo de tensegridade, uma tenda, né, uma barraca. À nossa esquerda, nós teríamos algo instável, não tem tensão nas cordas, as estacas ali e as estruturas de compressão da tenda ficariam mais propensas à movimentação com facilidade ou até mesmo nem permaneceriam erguidas, ao passo que à direita, quando há tensão nas cordas, a barraca realmente adquire uma estabilidade maior. Outras questões relacionadas com a estabilidade foram discutidas pelo grupo australiano, nessa publicação, por exemplo, do Richardson e Joule, em 1995, e eles propõem a questão da estabilização segmentar vertebral. E eles propõem a existência de músculos locais, que seriam responsáveis pela estabilidade, porque são músculos que vão se inserir diretamente nos segmentos vertebrais, são músculos que têm uma baixa capacidade de aplicação de força, de torque, né? Porque tem um braço de alavanca pequeno em relação ao eixo da articulação, a distância dele é pequena, justamente por ser um músculo local. E aí, a gente teria, por exemplo, para a estabilidade vertebral, nós teríamos os multífidos, o diafragma, o transverso do abdômen e o assoalho pélvico trabalhando em sintonia para promover essa estabilização segmentar. E tem também a discussão, também proposta por esse grupo de pesquisadores, da presença de músculos globais, que seriam os músculos responsáveis pela realização dos movimentos. Então, seriam músculos mobilizadores. Não teriam inserção direta na coluna, ou seja, teriam uma relação com a pelve, com o gradil costal, como, por exemplo, reta abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno, paravertebrais, glúteo máximo, grande dorsal, e a responsabilidade desses músculos seria a de promover movimento, uma vez que o braço de alavanca deles, a distância entre a sua inserção e o eixo, ou a origem, né, e o eixo da articulação seria maior e eles teriam uma capacidade de prover um torque movedor bem mais significativo do que os músculos locais.
Um ponto importantíssimo referente à estabilização articular é a questão da congruência articular, ou seja, da postura da articulação. Aqui a gente pode ver a representação de uma articulação glenomeral e qual que seria a proposta? É que alterações no alinhamento articular, elas podem resultar em alterações da linha de ação das forças de estabilização, ou seja, dessas forças compressivas. Naturalmente, havendo uma diminuição da congruência articular, nós teremos uma instabilidade. Ainda dentro da congruência articular, nós teríamos um alinhamento correto, resultaria em uma maior congruência articular, por sua vez, promoveria cargas concêntricas, ou seja, a distribuição de forças na superfície articular aconteceria de maneira mais homogênea, gerando então forças compressivas de aproximação das superfícies articulares, aumentando então o coeficiente de fricção entre as estruturas e promovendo estabilidade articular e distribuição homogênea de cargas sobre a cartilagem articular, por exemplo. Já quando há uma incongruência articular, ou seja, há alterações no alinhamento, essas alterações resultariam em uma menor congruência da articulação e cargas excêntricas, ou seja, a distribuição não homogênea de carga nessa articulação aconteceria e haveriam forças compressivas concentradas em determinados pontos da superfície articular que gerariam torques e esses torques poderiam gerar instabilidade articular e, por exemplo, degeneração da cartilagem por uma distribuição desigual de carga. Quando a gente entra agora na discussão de estabilização articular periférica, e nesse caso a gente está especialmente interessado em membros inferiores, que é a abordagem dessa disciplina, é importante a gente discutir algumas questões referentes à congruência articular. No tornozelo, em específico, o próprio contato ósseo da articulação ele já promove uma estabilidade articular, porque já existe uma estabilidade por forma mais importante. E há então uma necessidade reduzida. Não confundam como necessidade ausente, é uma necessidade reduzida de ação muscular para gerar essa estabilidade. Com relação ao joelho, o ajuste ósseo entre essas estruturas, ou seja, a estabilidade por forma é pequena, o que faz com que as estruturas passivas e as forças de contato articular geradas tanto pela gravidade quanto pela ação muscular sejam necessárias para a obtenção de estabilidade articular. As estruturas passivas do joelho, meniscos, ligamentos e cápsula articular, são as estruturas que fornecem estabilidade à articulação do joelho, do ponto de vista da estabilidade passiva. Já no que diz respeito à ação muscular, nós temos, em especial, o vasto lateral e o vasto medial, atuam de maneira passiva, através do seu trofismo, ou então ativamente, empurrando e tensionando os retináculos e promovendo o alinhamento adequado da patela e a estabilidade da articulação patelo-femoral. Uma descoberta bastante importante que aconteceu há alguns anos atrás é da presença de mecanorreceptores nas articulações, especialmente nos ligamentos, cápsulas e meniscos, promoveu uma mudança da percepção da estabilidade articular. Esses ligamentos, cápsula e meniscos, além então da sua função mecânica, eles teriam também uma função de controle da estabilidade articular, especialmente através de mecanismos neuromusculares. Então, essa estabilidade articular, ela parece depender não somente da tensão passiva oferecida pelos músculos, pelas cápsulas e pelos ligamentos, mas também de mecanismos neuromusculares que regulem dinamicamente a ação dos músculos ao redor da articulação.
E os mecanismos neuromusculares de controle da estabilidade articular propostos são propriocepção, reflexo ligamento muscular e o ajuste dinâmico da rigidez. A propriocepção nada mais é do que a sensação de movimento e posição articulares, e ela é baseada em informações provenientes de outras fontes que não sejam as visuais, as auditivas e as cutâneas. O mecanismo, então, seria através de mecanorreceptores presentes na articulação. Esses mecanorreceptores gerariam informações para as vias ascendentes do sistema nervoso, atingiria o sistema nervoso central e esse sistema nervoso central processaria essa informação e daria o senso de posição, a sensação de posição articular e a sensação de movimento articular. A sensação de movimento articular, a gente pode denominar isso como sinestesia. É a percepção de movimento da articulação. E já a sensação de posição articular é o senso posicional, é em que posição a articulação está sendo mantida. Existem alguns equipamentos para poder fazer a análise dessas duas questões, um dinamômetro exocinético e um outro equipamento que é utilizado para avaliação proprioceptiva. As principais estruturas responsáveis pela propriocepção seriam os receptores musculares, especialmente o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi, e os receptores articulares, especialmente os receptores, as terminações de Ruffini, Pacini, outras terminações que são semelhantes ao órgão tendinoso de Golgi e as terminações nervosas livres. Se a gente considerar a definição e a operacionalização da propriocepção, será que esse mecanismo de fato seria capaz de garantir a estabilidade articular em atividades funcionais e esportivas? O senso de posição, ele envolve a necessidade de consciência constante da posição da articulação durante a atividade funcional ou esportiva. E a sinestesia é o tempo, depende do tempo entre perceber um movimento potencialmente lesivo, vamos imaginar, e reagir a esse tempo. Só que esse tempo, geralmente, ele é mais longo que o tempo necessário para que a lesão ocorra. Ou seja, possivelmente isso não aconteceria. Então, na literatura, não existe uma descrição sobre o mecanismo através do qual a propriocepção poderia ser utilizada como estratégia para garantir a estabilidade articular. E a maior parte das explicações relaciona a informação proprioceptiva a um mecanismo de ação muscular reflexa, ou seja, de reação, em que essa informação seria utilizada como desencadeador desse mecanismo reflexo. Uma outra possibilidade seria o reflexo ligamento muscular. Seria então esse reflexo ligamento muscular um estímulo gerado nos receptores ligamentares que produziria uma contração reflexa dos músculos que se opõem aos movimentos excessivos da articulação. O mecanismo então seria a detecção desses movimentos pelos mecanorreceptores articulares, promoveriam então a chegada dessa informação na medula, através de um motoneurônio alfa, seriam ativados então os músculos antagonistas ao movimento perturbatório ao qual a articulação foi submetida. E por que então que existe também o pressuposto de que esse reflexo ligamento muscular seria um mecanismo capaz de garantir a estabilidade articular? A ação muscular reflexa, ela seria então a responsável por readquirir o contato, ou seja, a congruência óssea entre as duas superfícies articulares, após um movimento excessivo da articulação promovido, por exemplo, por uma perturbação externa. E isso promoveria a estabilidade articular. Mas existem também algumas limitações referentes à utilização do reflexo ligamento muscular, assim como o mecanismo da propriocepção, propostos aí para a obtenção de estabilidade articular. Primeiro, o tipo de estímulo para que a gente pudesse elicitar esse reflexo teriam que ser cargas muito elevadas. Ou seja,
são dependentes de um alto limiar de excitabilidade, o que promoveria, certamente, sempre sobrecargas fisiológicas teciduais. Além disso, o tempo de latência do reflexo é lento. O início de uma atividade reflexa são de mais ou menos 89 milissegundos. E para a ocorrência de ruptura ligamentar, são mais ou menos 34 milissegundos. Ou seja, um ligamento já teria uma articulação sendo submetida a uma carga externa, uma perturbação externa, a ruptura aconteceria muito mais rápido do que a ocorrência desse reflexo ligamento muscular. E isso colocaria então as nossas articulações sujeitas a cisalhamentos constantes, o que potencialmente promoveria processos degenerativos muito comumente. A propriocepção, então, e o reflexo ligamento muscular são mecanismos de controle baseados em feedback, ou seja, a ocorrência de um estímulo e depois de uma resposta a esse estímulo, o que os tornariam ineficientes para garantir a estabilidade articular. Com isso, a articulação deve estar preparada não só para responder às perturbações, mas principalmente para resistir a essa perturbação. E então foi proposto um novo mecanismo, uma outra ótica, né, para os mecanismos de estabilidade articular, que é o ajuste contínuo e dinâmico da rigidez muscular através do sistema fuso-muscular gama. O mecanismo seria, então, através da percepção de estímulos pelos mecanorreceptores. Esses estímulos chegariam até a medula através de um motoneurônio gama em relação com o fuso muscular, gerariam nova informação para a medula, que através de um motoneurônio alfa promoveria mecanismos de cocontração, e esses mecanismos de cocontração aumentariam a rigidez articular e assim aumentariam a estabilidade articular. Esse mecanismo foi proposto por Johansson em 1990 e envolve a participação dos mecanorreceptores presentes no sistema músculo-esquelético na regulação contínua e dinâmica da atividade muscular e, consequentemente, da rigidez muscular e articular através do sistema fuso-muscular gama. Então é importante a gente discutir algumas questões referentes à rigidez. O que seria essa rigidez? Seria a razão entre uma força que é aplicada sobre um material e a deformação apresentada por esse material em resposta a essa força. Ou seja, seria a resistência que o material oferece à sua deformação. E a rigidez da musculatura e da articulação seria a resistência dessa estrutura ao seu deslocamento ou à deformação. A rigidez, então, ela promove uma resistência à deformação ou deslocamento, que, por sua vez, vai prover maior ou menor estabilidade, dependendo da quantidade de rigidez. Outra questão importante é a gente entender a cocontração, que seria nada mais nada menos do que a ativação simultânea de dois ou mais músculos em torno de uma articulação. Essa estratégia ela é comumente descrita como uma forma de ajustar dinamicamente a rigidez articular, mas não é a única. Então, a cocontração promoveria o aumento da rigidez dos músculos, que aproximaria então as superfícies articulares e aumentaria a sua congruência, promovendo então a estabilidade articular. A cocontração, então, aqui exemplificada, né, demonstrada aí através dessas imagens, seria a ativação desses dois ou mais músculos em torno da articulação e, em geral, refere-se à ativação de agonistas e antagonistas. Mas, de maneira importante, o que eles fariam é diminuir o espaço, aqui no caso, né, entre as superfícies articulares, aumentando
a justa posição entre elas e, naturalmente, aumentando a estabilidade. E aí a gente entra, então, no treino de controle neuromuscular, que vai se destinar a complementar os programas tradicionais de reabilitação relacionados com ganho de amplitude de movimento, de força, flexibilidade, enfim. E esse treino de controle neuromuscular, ele é necessário para a manutenção da estabilidade funcional ou dinâmica das articulações. Esse controle neuromuscular se baseia na presença, então, de uma lesão ligamentar, por exemplo, que colocaria a articulação propensa à instabilidade. Essa lesão ligamentar promoveria um déficit proprioceptivo ou um déficit de estabilidade articular, e essa diminuição do controle neuromuscular aconteceria, promovendo então uma instabilidade funcional, ou então a própria lesão ligamentar já por si só promoveria essa instabilidade funcional, que por sua vez colocaria a articulação propensa à ocorrência de lesões repetitivas que poderiam promover novas lesões ligamentares. E o controle neuromuscular nada mais é do que uma resposta eferente dos músculos, transformando então as informações neurais em energia física, e é denominada controle neuromuscular. Essa é a resposta. Como a gente restabeleceria então o controle neuromuscular? O objetivo dessa reabilitação neuromuscular é desenvolver ou reestabelecer as características aferentes e eferentes que aumentem as capacidades de estabilização dinâmica adaptativa às cargas em vivo. As técnicas para restabelecimento do controle neuromuscular incluem atividades em cadeia fechada, treinamento de equilíbrio, exercícios excêntricos e de alta repetição e baixa carga, atividades pliométricas e treinamento por biofeedback, por exemplo. E, embora existam riscos inerentes ao se colocar a articulação em posições vulneráveis, se isso for realizado de maneira controlada e progressiva, vão ocorrer adaptações neuromusculares que, subsequentemente, permitirão ao paciente retornar a situações competitivas, certo de que os mecanismos dinâmicos protegerão a articulação da subluxação e da reincidência de lesões, que foi aquele modelo proposto que a gente já acabou de discutir. O treinamento, então, ele se baseia em exercícios com muitas repetições e breves intervalos de repouso. Há uma prioridade para a fase excêntrica das contrações musculares. Usualmente, esse treinamento se inicia sem carga e evolui progressivamente. E há uma priorização de exercícios em cadeia fechada, que são exercícios mais funcionais. Usualmente começa-se em superfícies estáveis e a progressão é para superfícies instáveis. Usualmente se inicia com apoio bipodal e progride-se para apoio unipodal. E uma série de recursos podem ser utilizados, como elásticos, os TheraBands ou similares, para a evolução. E algo bastante importante é variar a posição e a velocidade dos exercícios. Então, de maneira prática, os exercícios eles devem ter uma complexidade crescente. Apoio bipodal para apoio unipodal, olhos abertos para olhos fechados, superfície estável para superfície instável, que podem ser, inclusive, associados. Apoio bipodal, olhos abertos, superfície estável. Apoio unipodal, olhos fechados, superfície instável. Nesses extremos, nós teríamos uma menor instabilidade e depois uma maior instabilidade. Esse treinamento também deve reproduzir as demandas das atividades esportivas e funcionais às quais o indivíduo está submetido na sua rotina. Para ser iniciado, o paciente deve apresentar uma ADM funcional completa, ausência de dor e de edema, força muscular adequada, ou seja, a estrutura, a fundação dessa construção aí já deve estar muito bem preparada para suportar cargas maiores.
pode ser utilizado associado a outras intervenções no programa de tratamento, como força, hipertrofia, comprimento. Naturalmente, se a gente for evoluindo, a gente precisa partir do mais simples para o mais complexo, à medida também em que as outras intervenções vão evoluindo. E os parâmetros a serem modificados durante o treinamento para a progressão são posicionamento da articulação durante o exercício, com maior ou menor instabilidade, a superfície de suporte, podendo ser superfícies complacentes, instáveis, colchonetes, areia, a utilização de acelerações e desacelerações, velocidade maior ou menor, uso de outros materiais, como nós já mencionamos, bolas, elásticos, uma série de outros recursos. A progressão, então, do treino seria apoio bipodal para unipodal, olhos abertos para olhos fechados, superfície estável para instável, posicionamento da articulação entre posições de maior para menor congruência, a superfície de suporte complacentes, instáveis, areia, colchonete, desacelerações, com ênfase então na contração excêntrica, mudanças de direção, de deslocamento, velocidade do movimento menor para maior e uso de materiais, bolas, elásticos, entre outros. É importante que o fisioterapeuta seja o facilitador do processo nesses mecanismos, nesses treinos de estabilização articular, promovendo então perturbações, e essas perturbações, através da experimentação, da exploração e das soluções, a gente vai chegando na melhor maneira para cada indivíduo. Essa experimentação, ela envolve a utilização de situações de complexidade crescente, em termos de demanda de estabilidade, para que o indivíduo possa explorar seus recursos musculoesqueléticos, como força, rigidez, comprimento muscular, de forma que a melhor estratégia para lidar com a tarefa possa ser utilizada. E aí a gente precisa ter muito claro em nossas mentes a relação entre a capacidade do organismo e a demanda a qual ele está sendo submetido. Então, nunca exceder a capacidade em termos de demanda, porque isso pode ser potencialmente lesivo. Um deve acompanhar o outro. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, aqui utilizando um BOSU, que é nada mais do que um material parecido com uma bola terapêutica, a metade dela, na verdade, né, promovendo uma superfície instável. Outras possibilidades, utilizar perturbações externas com uso de elásticos. A gente pode ter ali o apoio bipodal, unipodal, em superfície inclinada, com balancim, com o giroplano, numa cama elástica, por exemplo, o auxílio ali de elásticos para aumentar um pouco mais a sobrecarga no sistema. As possibilidades ali de fazer movimentos, no caso ali a execução de um chute, a utilização de bola, a utilização de elásticos com deslocamentos. Aqui também 3 possibilidades, o giroplano ali à esquerda, que promove instabilidades multidirecionais. Aqui uma tábua de equilíbrio que controla mais a direção da instabilidade. Ou então a cama elástica, que também pode promover essa instabilidade multidirecional com talvez um pouco mais de controle, se ela for um pouco mais rígida do que outras, em relação ao giroplano. Então, evoluindo, por exemplo, de um agachamento com apoio bipodal para um apoio unipodal no solo, ou seja, na superfície estável, podendo progredir isso para o uso de um colchão. No caso aqui de um atleta de futebol fazendo o chute, né, com a superfície instável ali, algo um pouco mais dinâmico, mais próximo da tarefa. O uso do balancim, que também promove essa instabilidade multidirecional. A tábua aqui uniplanar, a gente controlaria a direção da perturbação. Aqui a tábua multiplanar ou giroplano, que vai promover a instabilidade em várias direções. Apoio unipodal no BOSU e várias outras possibilidades. Bem, é isso. Espero que tenha sido proveitoso e seguimos aí com a nossa disciplina, com as próximas aulas
complementando o que foi exemplificado aqui ao longo dessa aula. Um abraço a todos, até logo!